Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e eu trago as principais notícias dessa quarta-feira. E a gente começa falando sobre um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que indicou que no começo deste ano houve mais pedidos de demissões do que dispensa de trabalhadores. Reflexo, de acordo com a FGV, de um mercado de emprego formal ainda aquecido, mesmo com a desaceleração da atividade econômica. O estudo tem como base os microdados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. No mês de fevereiro, foram criados 431.995 vagas formais, um recorde da série histórica iniciada em janeiro de 2020. Os pedidos de demissões tiveram leve queda de 1,6%. Ainda assim, alcançaram o segundo maior valor da série histórica, 806.014 em fevereiro, frente aos 819.019 desligamentos voluntários em janeiro. No primeiro bimestre deste ano, foram 1.625.000 pedidos de demissão, um crescimento de 15,5% em relação ao mesmo período de 2024, um crescimento de 32,9% em relação a 2023. Segundo a FGV, os dados mostram uma tendência de alta nas demissões voluntárias, o que indica que os trabalhadores estão cada vez mais em busca de melhores oportunidades no mercado. Jovens trabalhadores com maior nível educacional, com idade de 18 a 29 anos, se mostraram mais propensos a pedir demissão diante do mercado de trabalho formal aquecido. Ainda em relação à faixa etária, o grupo de 60 anos ou mais teve a menor taxa, de 27,8%. Segundo a pesquisa, as mulheres pediram mais demissão do que os homens. Foram 40% no primeiro bimestre de 2024, fatia que subiu a 42,1% no primeiro bimestre de 2025. Entre as demissões de homens, 33% foram voluntárias no primeiro bimestre do ano passado, subindo a 34,6% no primeiro bimestre deste ano. Em relação à escolaridade, a proporção de demissões foi maior entre os trabalhadores com ensino superior completo. Essa fatia subiu de 45,1% no primeiro bimestre de 2024 para 45,4% no primeiro bimestre de 2025. E a gente muda de assunto agora para falar de economia, isso porque a Receita Federal está oferecendo orientações de graça para quem vai preencher a declaração do imposto de renda deste ano. São institutos de ensino espalhados em todo o país, onde os contribuintes, pessoa física ou jurídica, podem tirar as dúvidas e saber o que é mais vantajoso incluir no ajuste de contas. Este ano, o prazo de entrega para a declaração do imposto de renda foi definido para o dia 30 de maio. Com isso, alguns contribuintes já começaram a se adiantar para não se enrolar e ficar em dia com a Receita Federal. Para aqueles que ainda não começaram e estão em dúvida sobre como fazer a declaração, é sempre bom lembrar que a Receita Federal, em parceria com centenas de instituições de ensino, oferece suporte gratuito, tanto para cidadãos quanto para pequenas empresas, com serviços contábeis e fiscais de orientação. Por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, o NAF. O projeto conta com a participação de estudantes dos cursos de Contabilidade e Comércio Exterior. Ele está presente em diversos pontos do país e para acessar a lista de instituições parceiras, basta acessar o site gov.br. Nos locais, os contribuintes podem tirar dúvidas sobre a declaração, ter assistência para as atividades de microempreendedor individual, além de receber informações sobre comércio exterior, tributação e questões jurídicas. Contudo, é importante prestar atenção às orientações divulgadas no site, pois cada instituição define o próprio modo de atendimento, com alguns sendo necessário o agendamento de horário. E olha só, as tarifas mais pesadas impostas pelos Estados Unidos entraram em vigor. Os mercados mundiais já estão reagindo às novas taxas com mais um dia de queda das bolsas. As novas tarifas dos Estados Unidos contra quase 60 países, incluindo uma sobretaxa de 104% aos produtos da China, entraram em vigor nesta quarta-feira e provocaram o temor de um novo dia de queda expressiva nas bolsas. As tarifas entraram em vigor às 0h de Washington, 1h da madrugada em Brasília, e afetam, entre outros, os 27 membros da União Europeia, neste caso com uma sobretaxa de 20%. Para a China, o principal rival econômico dos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou novas tarifas que, somadas às já existentes, totalizam 104%, medida que o país asiático declarou que combaterá até o fim.
Após uma leve recuperação na terça-feira, as bolsas voltaram a despencar nesta quarta, diante do temor das consequências da guerra comercial para o consumo e o crescimento econômico. No Japão, o índice Nikkei encerrou o dia em queda de 3,93%, enquanto o iene, moeda japonesa considerada um valor refúgio, registrou valorização de 0,7% em relação ao dólar. Outros mercados da Ásia também fecharam em queda livre, como Taipei, menos 5,8% e Seul, menos 1,73%. Na Europa, as bolsas iniciaram a quarta-feira em queda expressiva. Nos primeiros minutos de operações, Paris perdia 2,84%, Frankfurt 2,37%, Londres 2,31%, Madrid 2,79% e Milão 2,78%. Em uma demonstração do pânico nos mercados internacionais, o petróleo registra as menores cotações em 4 anos, cerca de $60 o barril. A Associação de Nações do Sudeste Asiático, que tem 10 membros, incluindo o Vietnã, afetado por uma tarifa de 46%, pediu nesta quarta-feira que os países atuem com coragem para responder ao risco de uma guerra comercial. Analistas e economistas temem que a guerra iniciada por Trump prejudique a economia mundial, com riscos de inflação, desemprego e queda no crescimento. E eu fico por aqui com esta edição do Jornal Toda Hora e às 11h30 Tabata Porte volta no Redação Hit com mais notícias para você. Até mais!